Olá, pessoal. Nós estamos recebendo aqui hoje a Andréia, mãe do Davi Lucas, e da Ana Liz, o Davi Lucas que vai fazer 9 anos e a Ana Liz que vai fazer 5 meses. E a Andréia, no primeiro episódio, nós trouxemos a Kátia, que era uma mãezinha que já tinha bastante tempo de relacionamento, que estava tentando engravidar, que teve as suas dificuldades. E hoje veio a Andréia para contar um pouquinho da história dela pra gente, que a história dela vem na contramão da história da Kátia. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Vamos lá, Andréia, conta pra gente, com que idade você foi mãe pela primeira vez? Eu fui mãe primeira vez aos 20 anos. Aos 20. Não era planejado? Não. Como é que foi? Conta pra gente. Na verdade, foi assim, meio conturbado, que foi no meio de uma separação. E daí, a gente morava numa cidade e eu viajei pra cidade que a minha mãe morava. Isso num processo de separação. E com 2 meses descobri que estava grávida. Desempregada e com um filho. Você era casada antes? Isso. Quanto tempo de relacionamento? A gente ficou 2 anos. E depois que eu descobri que estava grávida, a gente reatou, né? E daí durou mais uns 3 anos. Um rolo. Entendi. Entre idas e voltas. Como é que foi ser mãe no meio desse turbilhão? Eu tive bastante apoio da minha mãe, então para mim foi um pouco tranquilo. A gestação também foi bem tranquila. Ao contrário da minha filha, né? Dela foi bastante conturbada, assim, questão de dores e essas coisas. Mas dele foi bem tranquilo. Tive uma gestação tranquila. E como é que foi pra você nessa... Porque vocês estavam no meio da separação. E como é que foi o susto, assim, de descobrir que estava grávida? E... Porque muda tudo, né? Sim. Na verdade, eu fiquei bastante feliz, porque apesar de não ser algo que eu queria naquele momento, porque eu estava naquele processo, sem trabalho, voltando para casa da mãe. E foi, nossa, e veio aquele baque de início e em seguida eu fiquei extremamente feliz. Porque eu acredito que a gente nunca está preparado, né, para receber uma notícia assim, ainda mais essa situação. E eu tive bastante apoio da minha mãe e eu me fortaleci naquilo, sabe? Que bom. E aí, na primeira gestação, você voltou a trabalhar logo ou não? Como é que foi? Na primeira gestação, eu voltei a trabalhar, ele já tinha uns 2 aninhos. Ah, já estava grande. Você pôde ficar 2 Sim. anos com ele em casa, cuidando dele. E aí depois veio o término do casamento, e aí? E aí terminou, eu continuei morando na casa da minha sogra por uns 2 anos ainda. Ah, você ficou com a sogra. Sim, durante esse período, né, que eu não conseguia arrumar trabalho. E No caso, você foi para casa da sua mãe, sim. grávida, e daí... Aí quando a gente voltou, aí eu voltei a morar na casa dela de novo, da minha sogra. E daí, quando eu consegui um emprego, ela me ajudava bastante a cuidar dele, né? Ela ficava com ele pra mim, e aí eu fui seguir minha vida. Consegui alugar um canto pra mim e ele. Daí a gente foi viver nossa vida a dois, eu e ele. Você e o filho. E meu filho. Com que idade você tava? Eu tava com 23, Com 23 anos. E aí só você e seu filho. só eu e ele. E aí? E ajuda financeira tinha? De alguém? Do pai, era eu e Deus. Primeiramente Deus, né? E me dando saúde e eu Só trabalhando. vocês dois. Só nós dois. E Você pagava aluguel, aluguel, trabalhava. né, água, energia. Trabalhava. Isso não aqui em Apiacasa? Não ia PH. Você morava no Maranhão, né? Morava em Imperatriz. Maranhão. né? Morava em Imperatriz, nossa. Morava longe. Muito longe. E aí, como é que acontece que você vem pra cá, pra Apiacasa? A minha mãe veio, ela já estava com quase 2 anos aqui, e daí ela falava que era muito bom para arrumar serviço. O meu padrasto, ele trabalha em fazendas, né? Ele pega serviço grande, daí ele trabalha. E ele me chamou para vir trabalhar com ele, para eu ficar cozinhando lá onde ele trabalhava e também ajudando ele com as finanças, né? E eu vim só com a fé. E a minha mãe já estava aqui, né? Me dava mais segurança, porque a gente sair de uma cidade para vir para outra e não conhecer ninguém é bem difícil. E isso eu não faria, né? Sendo mãe solo, porque eu não tinha ninguém. E eu vim, tô aqui hoje. Aí você veio, você e ele, Sim. e aí ficaram quanto tempo sozinhos até você firmar o seu relacionamento? Que eu fui olhar o seu Instagram, aí eu fui olhar o Instagram do marido dela.
E eles são muito fofinhos, é uma graça. O Instagram, sabe quando você vê aquele casal assim, que você fala, nossa, que amor. É muito bacana. Como é que foi esse processo? Eu cheguei em abril de 2022 e em março de 2023 eu conheci ele. Porque esse período todo que eu fiquei até o final do ano de 2022, eu sempre trabalhei fora, não ficava aqui na cidade. Uhum. E aí no começo do ano eu comecei a trabalhar aqui mesmo e a gente se conheceu em março. Aí pouco tempo a gente começou a namorar e aí nunca mais se largamos. E aí veio a segunda gestação. Sim, a Ana veio bem rápido, na verdade. Porque eu acho que a gente tinha um pouco mais de um mês. E eu descobri que eu estava grávida. No susto. Eu comecei a sentir umas dores, muita dor no pé da barriga. E eu sempre falava assim, que era a minha menstruação, porque eu nunca fui regulada. Aí eu falava, não, essa dor aqui, essa cólica, tá pra descer, tá pra descer. E aí, quando eu fui ver a cólica, era neném. E aí, dá medo? Porque você já tava num relacionamento muito recente, um menininho já. Então, de início, assim, a gente fica com um pouco de receio, né? Porque, como já tive um relacionamento que não deu certo, criar outro filho sozinho, mas eu sempre pensei. Eu sempre fui louca pra ser mãe de menina. Então, eu tava ali diante do meu sonho, né? Que poderia ser menina ou menina. E eu não fiquei com medo, não. Ai, e pra avó também, conheci a bebê dela e é a primeira netinha. A minha sogra, a ela sogra ama, dela ama demais, demais. É só menino. É a primeira menina da família. Primeira. E é diferente a gestação de menino e menina? Porque a gente só tem menino. Do Davi, como eu falei, foi tranquilo. Eu senti enjoo dos primeiros meses, né? 4 meses. Já não sentia quase nada de enjoo. Dela foi a gestação inteira. Nossa. Inteira. Eu sentia enjoo. Você sentia enjoo? Muito. A gestação. Nossa, azia no final da gestação. Azia no final da gestação. O dela, não sei, eu ficava assim, tipo, me questionando, né? Será que era por conta da idade, assim? Que do Davi eu tive com 20 e ela já... Ou quase 8 anos depois. Daí eu ficava pensando se tinha alguma... Nada. Não, nada. E eu praticamente vivia no hospital. Tipo assim, era algo tudo novo pra mim. Eu ficava assim, meu Deus, parece que eu nunca tive um filho. Porque era assim, algo totalmente diferente, sabe? Eu ficava buscando lá atrás experiências que eu tive com ele que... Eu falei, acho que não tá diferente. certo. Eu acho que o corpo da mulher muda muito. Muda muito. Teve filho com 20, ter com 30, sabe? Porque a gente observa as meninas, né? Pariu, assim, já tá tudo bem. E aí, perto dos 30, com 30, já é mais complicado. A minha prima, ela foi mãe do primeiro dela, tem 1 ano. E aí, já tá com outro bebê. Ela teve ontem. Meu Deus. E ela tem 18 anos. E tá super inteira. Eu vi ela no vídeo, parece que nunca teve bebê. E a gente, às vezes, tá se arrastando, né? E a gente se compara. E aí fica pior. Aí vem o psicológico abalado. Daquela pesada, né? Você vê a menina, foi mãe com 18, com 19, tá toda linda. E aí a comparação é a pior que tem, né? Sim. E como é que foi pra você o seu parto? Foi parto natural, os dois? Parto normal O primeiro foi natural. E aí, da neném não foi? O dela não foi. Eu tive que fazer uma cesárea de emergência porque ela estava sentada, estava pélvica. E, nossa, pra mim foi assim o fim, porque eu ainda tinha esperança assim, de ter um outro bebê, né? Futuramente, não agora. E daí, com tudo que eu passei com ela, eu fico meio assim, receosa de ter outro filho. Mas você teve muita... Teve alguma complicação? Na verdade, eu senti dor do início da gestação até o final. Eu vivia praticamente no hospital. Você falou que você sentia cólica, né? Achava que era menstruação. Daí eu ia, o médico falava, é normal. Aí mandava pra casa, passava remédio, tomava remédio. Mas você teve repouso ou você tinha... No começo eu tive repouso, porque ele falou que era pra eu deixar de trabalhar, fazer todo o esforço físico que eu fazia. E eu fiquei em casa durante 4 meses, sem fazer praticamente nada. Eu trabalhava com meu marido na conveniência que a gente tinha. E eu deixei de ir, porque não podia. Eu quase não me levantava da cama. Meu Deus, velho. E teve que entrar com medicação, não? Então, só os
os remédios que eles passavam para casa mesmo. Tipo, remédio para dor e todo aquele... Mas nada... E o parto, adiantado. comparando os dois, o que te foi mais fácil para você, a cesárea ou o parto normal? O parto normal. O parto normal? Normal. É verdade que você tá sentindo dor e o neném nasce e acaba? Acaba. Acaba tudo e fica tudo bem. É verdade que verdade, é assim? Verdade. A minha cunhada que fala, ai, Ana, você tá sentindo dor. E daí a criança nasce e acaba acabou. Tudo. Tá tudo como se nada tivesse acontecido. E a recuperação, nem se fala. Em 15 dias você já tá novinha em folha. Cesárea, meu Deus. A cesárea tem que cuidar, né? Muito repouso e, tipo, eu tive muito apoio, ainda hoje eu tenho muito apoio do meu marido, né? E eu fico pensando assim, as mulheres que não têm. A gente vê seu marido é bem participativo, né? Ele, desde o começo, ele não deixava nem eu fazer esforço para me levantar da cama, ele que me erguia. Meu marido também foi assim, graças a Deus. Eu tive assim, eu não sei se é porque eu nunca tive parto normal, mas eu achava minhas cesáreas tranquilas, sabe? A primeira... Eu mesmo dei... quando eu tive o Miguel, eu não deixei ninguém dar banho nele. Eu falei, não, eu que vou dar banho. Aí o Nilson, né? Eu tinha umas experiências, porque eu via minha madrasta, eu ajudava ela com os bebezinhos que ela teve. Então, acabou que eu tinha mais uma experiência. O Nilson nunca tinha pegado o bebê, nunca tinha dado banho. Eu não confiava em mais ninguém. Aí eu que fazia tudo, assim, essa parte do banho, né? Mas eu nunca tive normal, mas é uma situação mais delicada. Mas, assim, para mim, eram os 5 piores dias. Depois passava, assim. A gente fica um pouco limitada, né? Eu não sei como é o parto normal, né? Se você já pode... Você fica mais com cuidado, mas, assim... A gente, depois do parto normal, a gente levanta normal, a gente não vai sentir aquela dor que é da cesárea, aquele que é o primeiro levantar. Eu não sentia dor, nunca senti. Eu senti, assim, um incômodo, sabe? Aquela coisa, assim, o corpo, assim, de que passou por uma cirurgia. Mas dor eu não senti. Eu senti muita dor. Eu tenho medo de sentir dor. Muita dor mesmo. Eu tinha tosse, me deu uma alergiazinha de alguma coisa. E aí a gente não podia tossir. E aí não pode tossir, aí você vai tossir assim, aí tossir. Mas você tomou os antibióticos certinho? Tudo, Olha só, eu acho que é porque já teve uma gestação que foi mais difícil, né? Sim. E aí ela nasceu com que peso? Ela nasceu com 2,975. Nasceu grande. Nasceu aqui? Nasceu aqui. Nasceu aqui. E essa emergência foi porque estava pélvico e aconteceu mais alguma coisa? O médico falou que ela corria o risco de eu entrar em trabalho de parto, né? Mas você chegou a sentir dor do parto? Tipo, as contrações? Eu senti contrações. Aí foi pro hospital? Eu fiquei de observação uma noite lá. E aí, no dia seguinte, ele disse que ia fazer a cirurgia. Eu tinha marcado no mesmo mês. Eu tive ela dia 14. Dia 17, eu tinha marcado uma cesárea em Floresta. Olha! E ela não esperou. E foi antes. Aí antes do trabalho de parto teve que fazer aqui. Teve que fazer aqui. E como é que foi a sua recuperação? Você estava falando pra gente que você não voltou a trabalhar fora de casa. Como é que foi essa decisão de não voltar? Aí é um pouco difícil a gente ver, assim, a meu marido, a gente tinha uma conveniência e ele fechou, né? Precisamos fechar. Ele vendeu lá e a gente fechou. E aí ele voltou a trabalhar e a gente fica naquela coisa, porque a gente trabalhava antes, né? E aí a gente fica se sentindo um pouco impossibilitada de fazer as coisas. E um dia ele chegou e me deu uma ideia e eu agarrei. É tão difícil, né? A gente decidir ficar em casa sem renda. Eu acho que nós temos algo diferente, a mulher. A questão da gente ter que fazer alguma coisa para você se sentir não é tipo porque quando você já exerce o seu papel de mãe já é útil, né? Já é muito útil, né? E ainda mais seu papel de esposa, meu Deus, né? Mas assim, a gente quer algo pra gente mesmo, sim, sabe? Pra gente mesmo se sentir. Você ter o seu dinheiro, você ter uma certa liberdade, né? Ainda mais quando a gente tem isso desde cedo, né? E essa garra, né? Eu sempre trabalhei desde novinha. E... Tipo, eu acho que é tipo assim, poxa, eu sou forte, eu sou guerreira, eu sou, né? Mais ou menos isso mesmo. Né? Eu acho que é uma questão de criação, né? Porque se a gente olhar as gerações passadas, a gente não via.
ou também não podia, né? Tem isso também, o que satisfaz hoje. Mas é uma decisão muito difícil, né? Você tomar, você ficar, eu vou ficar em casa e você só mãe, e vou só cuidar dos filhos. E já é coisa pra caramba. E mesmo Já é assim, muita a mulher não coisa. tem... Eu vejo assim que a gente não tem... Falo por mim, não tem coragem de tomar essa decisão. Falar, não, eu vou ficar só em casa. Só em casa. Eu tava vendo esses dias a mulher falando, né? Porque a gente tem medo, a gente carrega um medo. Porque se eu chegar e falar pra uma pessoa... Esses dias eu postei no meu Instagram que eu tava... Que se eu tivesse mais um filho, eu não conseguiria trabalhar. Porque com 3 crianças pequenas... E aí vieram umas senhoras, assim, falar pra mim... Falar, olha, não tenha filho agora, não. Trabalha. Porque vai que o casamento não dá certo. E vai que não sei o quê. Isso que me pesa. Eu vejo assim, a gente tem que pensar que o casamento é eterno. E a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça, né? Mas as pessoas estão o tempo todo, cuidado! Porque se não der certo, cuidado! Porque se ele te largar por outra, cuida, né? Okay, você aí tá a gente só em fica casa assim, e... eu acho que um pouco a gente fica com isso na cabeça. A gente fala, não, preciso fazer alguma coisa, não vou poder ficar. Eu achei muito curioso, assim, porque eu esperava. Aí vieram umas senhoras, assim, gente mais velha, sabe? Tipo, olha, não faz isso não. Eu falei, gente, olha como que as pessoas pensam, né? E esses dias eu vi também no Instagram que a mulher fez isso, e daí um monte de gente veio, assim, julgando, porque ela tinha um monte de filhos. E o casamento acabou, sabe? É uma mulher bem famosa que tem um curso de sono. E daí as pessoas julgando, mas ela teve um monte de filho. Nossa. E aí agora decidiu ficar em casa. Eu falei, gente... Aí o homem largou. Aí o homem, como se ninguém sabe metade da história, sabe? E num julgamento, assim, tipo, ela que foi responsável. A gente sempre carrega uma culpa, um peso, né? Porque se o homem larga... Aí, o que será que ela fez? Se o homem trai e larga, o que ela fez? Se o homem larga por outra mulher, ela por uma mulher, o que? Se o homem larga por uma mulher mais nova, é porque ela envelheceu, não se cuidou. Se o homem... Gente, eu estava pensando sobre isso. Eu falei, meu Deus. É uma sociedade assim, muito limitada, né? Porque hoje em dia eu acho que as mulheres... E se uma mulher, eu vou falar outra coisa também que eu preciso atenção, se uma mulher, ela fica muito, a carreira dela torna ela a melhor, tipo, exemplo, Ana, a melhor advogada de Apiacá, as pessoas já começam a falar, não cuida dos filhos. Se dedicou à carreira, não cuida do cara. Gente, então você vive... Vocês lembram da época da política, daquelas histórias de Bolsonaro e para Brasília e tal? As pessoas chegavam para mim, o Pedro tava com 10 meses. E aí as pessoas chegavam para mim, você não vai para Brasília? Aí eu falo, mas eu tenho meu filho, o que eu vou fazer em Brasília? Eu com a criança no colo, sabe? Lá no meio das coisas. As pessoas assim, não, mas tipo, você trabalha fora. Como se não fosse eu que criasse o meu filho. Falei, gente, mas sou eu que crio meu filho, vou fazer o que com a criança? Falei, não é porque eu trabalho fora que não sou eu que cuido. Aí uma mulher uma vez me falou assim, sua babazinha cuida o dia inteiro dele? Falei, não, cuido o dia inteiro. Mas eu tô sempre vindo em casa, a minha casa é muito... Não tem como a gente deixar o dia... Tipo, se você... A mãe deixa com a babá, mas ela tem que estar presente. Sim. Eu vinha em casa, você vem de manhã, vem no meio da manhã, vem almoçar. Olha, fica olhando Fica ali, né? Daí a mulher falou assim pra mim, nossa, mas a sua babá é praticamente uma mãezinha, né? Eu queria morrer. Falei, nossa, como é que as pessoas julgam, né? Não pode falar para edificar, fica quieto, gente, tão difícil, a gente sempre vai carregar uma culpa, né? O julgamento sempre vem, né? E eu queria fazer uma pergunta. Quando você estava com ele, tipo, sozinhos, você pagando aluguel, teve algum momento de muita dificuldade que você... Graças a Deus, não. Foi assim, você conseguiu lidar com tudo, né? Graças Se virava. a Deus. Que bom, né? De todo jeito. Eu trabalhava e eu também vendia lingerie, essas coisas assim, pra ter um extrazinho. Olha só. A gente quer mãe, a gente força, sempre né? não pensa na gente, né? Pensa na criança. Né? E graças a Deus nunca faltou nada pra ele. Nada. Que bom. A avó dele também me ajudava bastante, Que assim, bom, questão de... velho. vou
no shopping, comprar uma roupa, um calçado. Ela sempre foi assim. Sempre dava Sempre suporte, cuidou. né? E agora, como é que é a relação dos dois? Porque agora ele mais velho, com uma neném dentro de casa, tem ciúme, porque aqui em casa tá terrível. Na verdade, ele é muito cuidadoso com ela. Eu fico impressionada. Ele não tem ciúme. Ai, que bom. Aqui em casa, meu filho... Ele cuida dela e, inclusive, tem hora que ele só se acalma com ela. Com ele. Que ela com ele. lindo. eu acho que a diferença, a diferença de Ai, idade acabei de dos lembrar irmãos, né? O Miguel e o Mateus, eu também vejo muito isso lá em casa, assim, ele cuida, assim, né, da colinha, eu acho que é porque é muito novinho, Ana, o Pedro, ele ainda tá aqui em casa é só... entendendo, né? Ele ainda não consegue. Não consegue. Sim. Né? Agora, o Miguel, ele tem uns cuidados, vou chorar. Agora que eles... Pode chorar, gente. Agora que eles estão começando a interagir aqui em casa. Que daí o Luiz começa a ter a troca, né? Agora com 3 meses. Começa a olhar e sorrir. Começa a fazer as gracinhas. Aí eu tô vendo que eles estão começando. E eu grávida, né? O Miguel tinha 3 aninhos e pouco. Daí ele falava assim... Ele que tinha curiosidade, né? E ele falava assim... E, tipo, eu falava, o Mateus vai ser seu amigo. Vai ser um amiguinho para você brincar. E fui preparando ele e tal. Quando eu cheguei em casa... eu percebi que ele olhou para o Mateus e ele me viu amamentando. Gente, eu nunca vou esquecer. Ao mesmo tempo que você está preenchida, seu coração está em pedaços. Porque era só ele. E eu não aguentava olhar para ele. O olhar dele de tristeza. Tristeza. Eu vi que o coração dele, eu nunca tinha olhado nunca tinha visto ele daquele jeito. E ele olhava amamentando o Mateus e eu vi que ele ficou diferente. E daí teve uma hora que ele olhou para mim e falou: ué, mãe, cadê meu amigo? Você falou que ele ia brincar comigo. Quando que ele vai andar e falar, né? Aí eu lembro que quando deu a noite, né? A primeira noite que eu cheguei em casa, ele tinha ficado com a Kátia, o Miguel. Daí nós chegamos aqui em Apiacás e tal. E eu tava com o Mateus no meu quarto, né? Eu tava amamentando. E eu vi que ali ele não aguentou mais. Aí ele foi no cantinho do meu quarto, acocou assim, começou a chorar. E eu, operada. Ai, eu não aguentei aquilo. Eu peguei ele no colo. Meu Deus, eu peguei ele no colo. Não podia, né? Peguei ele no colo, levei pra cama. Eu falei, aí comecei a falar pra ele que eu amava ele, que eu também tinha feito aquilo com ele, eu tinha amamentado ele. Todo aquele processo, eu também já tinha feito. Agora era a hora do Mateus, né? Aí ele entendeu. Tipo, ele passou. Mas, gente, eu vi que ele ficou... Como que a mãe... Isso de deixar, né? Quando foi pro Luiz nascer, que foi isso de parte foi meio que de emergência também. E aí o Murilo me falou: vamos deixar o Pedro. Eu falei: meu querido, pra você me sugerir qualquer coisa nessa vida, mas o meu filho vai comigo. Aí a Lídia chegou, o Murilo falou: é a pior coisa. Fala pra ela pra deixar o Pedro. Aí a Lídia falou: não, eu não vou falar pra ela fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. Eu e o Nilson que chorava lá em Colíder, porque nós não tinha ninguém para ir. A Kátia tinha... se eu não estou enganada, ela estava em casa da perca do bebê. E daí ela tinha aquele dia de folga, deu certinho. Eu ia na segunda, ia ter ele na segunda, né? Ia retornar para casa, tipo, terça, quarta. Aí, como eu tive umas cólicas, eu tive que ir sexta. Aí, fiquei, tipo, 5 dias. A gente chorava. Saudade do Miguel. É terrível, né? E a minha decisão... Eu dou mamar pros dois, né? Eu amamento os dois. E a decisão de manter a amamentação foi por causa disso. Porque eu ia desmamar, eu tava cansada já da amamentação, e daí eu engravidei. Aí eu falei, mas se eu desmamar agora, eu tô desmamando por causa do irmão. Então já vai ficar isso, que foi por causa do irmão. E aí nasceu, agora estamos dois. Agora eu fico, gente, agora como é que eu vou desmamar essas crianças? Sobre a amamentação, você amamentou os dois? Os dois. O Davi foi super tranquilo. Tipo, teve aquela fissurazinha nos primeiros dias. 5 dias já tava... Agora da Ana, nossa, eu chorava toda vez. De fissura? Eu não tive isso. Não chegou a rachar o bico. Eu tive bastante. Sangrava. Meu Deus, gosto de lembrar. Eu sofri. Toda vez que eu ia amamentar, eu chorava. E eu sentia culpa, porque a gente fica se culpando, porque, tipo, parece que eu não vou conseguir. Eu falava, eu não vou desistir.
Não vou Dá desistir, não aquela vou vontade desistir. de É tão desistir. difícil, né? Na hora da dor, né? Eu falei Você assim, um sabe? dia eu tenho certeza que eu vou sentar e eu vou dar mamar pra ela e eu vou olhar pra carinha dela sorrindo pra mim e vai ser a coisa mais gratificante do mundo. E eu não vou desistir. É uma gostosura, E eu chorava né? igual um bebê. Acho que eu chorava mais do que ela até. É uma gostosura. Mas foi bem difícil dela. E hoje em dia, graças a Deus, A demorou amamentação nunca é pouquinho, mas- fácil, né? A amamentação, a gente sempre pensa que a gente está preparada para as coisas, né? O Pedro nasceu, cesárea de emergência, demorou 4 dias para descer meu leite. Aí, como eu mantive, não desmamei, eu cheguei no hospital para ter o Luiz com leite. Então, ele já saiu. já saiu. Já saiu. E eu tava me sentindo assim, a mulher parida dentro do hospital mais rica do mundo, porque eu tinha leite. Era assim, porque na outra situação eu fiquei tão nervosa, tão chateada com tudo de não Você ter o ficou leite. triste. Tão triste com aquilo, que eu falei, nossa, agora eu tô no céu aqui. Aí a enfermeira chegou, já coloquei ele da assim, forma ele já certinha. mamou, uma maravilha. Aí, a hora que passou a anestesia, que eu olhei ele mamando, eu falei, ih, a pega tá errada, ele vai ter a língua, eu falei, a linguinha dele vai estar presa. Ele não tá pegando direitinho, igual o Pedro pegava, sabe? Aí o Murilo chegou e falei, vai ter que cortar a linguinha dele, vai ter que fazer a fenectomia. E aí, a hora que a pediatra olhou, ela falou, vai ter que cortar. E aí eu tinha o leite e o menino não conseguia mamar, porque daí corta no bisturi elétrico, sai fumacinha, sabe? Nossa, é O Mateus terrível. também teve que Cortou. fazer. Aí, do Luiz, aí eu via que ele vinha pra mamar e doía muito. Então, o Mateus chorou. eu fiquei tirando e dando naquela chuquinha, aquela mais antiga, molinha, assim. Aí ele ficava mamando naquilo. Aí com 12, porque ele não conseguia baixar a língua, então ele não conseguia fazer a pega direitinho, eu via que ele tava com fome, eu ficava com dó. Aí com 12 dias eu voltei ele pro peito. O Mateus voltou com quanto tempo? Ou você não chegou a tirar? Não tirei. No mesmo dia ele mamou. Ele já mamava. Só que eu vi que a boquinha dele tava bem roxinha, fica, né? Ah. E ele ficou enjoadinho. Mas eu não tive, assim, pensei em tirar, né? Não, Eu a do tive- Luiz ele não baixava a língua, então não dava pega. Ele vinha e a linguinha ficava pra cima, assim, então ele não conseguia fazer a pega pra sugar. E aí, até a chuquinha, a gente tinha que abrir a boquinha dele, colocar a chuquinha. Nossa. Aí a mãe que tava assim, toda realizada, porque, nossa, eu cheguei da maternidade e já tenho leite. Ai, pensa numa tristeza. Outro desafio, Já sai né, com outro Ana? desafio. A hora que a gente pensa que a gente está preparado para uma maternidade, é muito isso, né? Quando a gente pensa que a gente está preparado para uma coisa, fala, não, aqui eu vou tirar de Esse é letra. um nível, ali vem o outro. Aí vem outra coisa. E cada filho é um, né? Cada um é uma historinha, não tem jeito. O primeiro não tinha leite, o segundo o menino não conseguia mamar. Eu falei, oh, Glória, não é? A Ana também teve que Não é cortar, fácil. fazer o piquezinho, né, que eles falam. E daí na fono falou que o meu peito feriu por conta disso, porque ela não conseguia fazer a A sucção pega correta. direito. É bem... Nossa, E eu não aí, sabia. depois Então disso, é isso, graças a porque o Deus. Miguel, meu Deus, nossa, como eu sofri. Nossa, o bico do meu peito na época ficou... Por isso que é muito importante a consultora de amamentação. Aqui tem, né? Eu não sabia. Tem uma enfermeira aqui Eu não que é sabia. referenciada para amamentação. Agora, quando eu tive o Mateus, lá na maternidade, lá em Colíder, tinha uma que me ajudava. Ela chegava, né? Colocava ele certinho, a boquinha dele e tal. Do Miguel foi aprendizado, foi sofrendo ali. Do Davi também. Eu tive, né, a enfermeira veio, explicou certinho como fazer, mas da Nani também não. Eu não tive isso, não. Aí eu Ninguém me ia explicou na nada, não. internet, pesquisava. Nossa, A essa internet geração. ajuda muito, A geração né? dessa, assim, que a gente vai lá e procura, lá tem tudo, né? Tem tudo graças Estudo a sobre Deus. maternidade e tudo. E eu fazia certinho. O peito que feriu, empedrou. E eu, meu Deus, sofri bastante. Esses dias saiu uma bolha aqui no meu dedo, ó, inchou assim, daí eu fui pesquisar. Eu mandei pra Cátia, o Google acabou de matar. Tô morrendo Uma já. doença mortal. Eu falei, pronto. Aí eu comecei a dar risada. Ajuda demais a mãe, mas Ajuda tem que mais. cuidar, porque senão... Eu falei, acabou de matar. E como que é a relação? Como é que foi inserir... Porque agora a filha é do casal. Sim. Como é que foi isso?
ele tem ciúme em relação... Você acha que ele ficou inseguro? Não, foi tudo bem. Ou a mãe, como é que a mãe fica? Porque eu acho que pega também pra mãe. Eles dois, assim, o Davi e o Henrique, eles dão muito bem. Muito bem mesmo. Parece até pai e filho. E eu, assim, no comecinho eu senti que ele tava meio assim, só que a gente conversa bastante com ele. A gente esclarece as coisas, porque ele vai fazer 9 anos, já entende bastante coisa. E ele super entende a gente. Eu nunca notei assim, tipo, ai, mãe, a senhora tá me deixando de lado por causa da bebê e tal. Não, graças a Deus, eles se dão super bem, ele e ela. Conseguiram se adaptar Sim, bem. se adaptaram bem. E ela, meu Deus, ela ama ele. Quando às vezes ele chega da escola, na hora que ela vê ele, já abre um sorrisão e ela abraça ele, fica, nossa, é só vendo. Ah, é uma maravilha os irmãos, né? Eu tô doida pra ver, assim, essa interação deles, de brincar. Que eu acho que ter 2 é mais fácil que ter 1. Sim. Eu tô confiando nisso. Porque que diminui um pouco a demanda em cima da mãe. Eu acho que quando forem 2 brincando, eles vão ter um ao outro. A companhia um do outro, eu né? ficava com muita dó do Miguel, sozinho. Brincando. Porque o Pedro é sozinho até aqui, né? Então... Você vai ver, é gostoso. Os dois correndo pela casa. Quando tiver 2, aí eles se unem contra mim, mas é melhor assim. Não, e lá em casa o Mateu protege o Miguel, tá? Nossa, demais. Mateu é o menor. Tudo ele divide, o Miguel já não divide, né? Tem dificuldade de dividir com ele. Tudo ele divide, ele dá o melhor pro Miguel. E se ele não gosta que corrige o Miguel, que tipo, né, fala, ai, né? Mas eu acho que o mais novo, ele já vem preparado, porque ele nunca teve a mãe só pra ele. Impressionante. Ele não tem dificuldade em dividir. Porque pra ele sempre foi assim. Ele é muito bom, muito. Tudo eu acho que divide. o mais velho que tem a experiência de a mãe era só minha. Agora eu tenho que dividir minha mãe com o outro. E o pequeno não, o pequeno já veio ali. Tá tudo certo. Eu lembro, sabe o que eu lembro da minha infância? A Kátia sempre bicuda. Sempre. Era aniversário, ela assim, ó. E toda a foto dela, ela tá assim. A mãe tinha nós faz aniversário tudo em julho, né? Eu, a Kátia e o Rubens. Então a mãe pegava um dia e comemorava de todos os três. Você imagina a frustração da Kátia, né? E a Kátia nas fotos é tudo assim, ó. Bicuda, tudo. Eu lembro muito dela assim. Aí ela teve muita dificuldade em dividir o pai e a mãe, muita. Não, eu vi uma coisa linda esses dias que dizia assim, que o primeiro filho, ele nasce de uma mulher. O segundo filho, ele nasce de uma mãe. Olha! Então a vida dele é muito mais fácil. E eu falei, nossa, faz todo o sentido do mundo. O primeiro você tá aprendendo, você tá se tornando mãe. O segundo preparação. O segundo você já é mãe, você já sabe, fala, é tão mais fácil. E realmente é verdade. Até a paciência, eu acho, sabia? A gente já aprende, né? Porque a gente é muito tensa do primeiro, né? Tudo novo. E às vezes você tá ali se cobrando muito, né? Coloca um peso, um fardo que às vezes nem precisa. E já o segundo, você tá assim, você sabe, vai passar, vai dar certo. Eu tinha muito isso, essa cobrança assim do primeiro filho, que parece que não vai passar nunca. Aí o segundo é mais leve, né? O segundo você já sabe como é. Eu já sei como é que as coisas vão ser. Eu sei que a vacina vai dar reação, que eu tenho. Então eu já sei que aquele dia eu vou ter que estar tranquila em casa cuidando dele. Eu sei que toda vez que faz mesinho dá o tal do salto de desenvolvimento e a criança não vai dormir, eu tenho que ficar com a criança o tempo todo. Ele dá uma alteração ali, não dá na rotina? Dá uma alteração. Parece que aquela hora que dormia, ele vai dormir um pouquinho antes, ou depois, ou dorme menos, ou, né? Ou não quer dormir, né? Não quer dormir. Na fase agora a Ana tá dormindo menos durante o dia. Ela passa tempo mais acordada, só que à noite também ela dorme bem mais cedo. Ela dorme bem? Dorme. Que horas você coloca pra dormir? 8h30 ela já tá dormindo já. E aí dorme a noite toda já? Às vezes ela ainda acorda um pouquinho, umas meia-noite, aí eu dou mamar e boto no berço e ela acorda só de manhã. Ai, que bom. E ela vai fazer 5 meses, 5 né? meses. Eu tô nessa expectativa, que o meu tá com 3 meses. Aí ele dorme agora 8 horas da noite, acorda meia-noite.
acorda 3 horas da manhã e aí acorda às 6. Então, tô nessa expectativa que logo ele vai estar dormindo a noite toda também. Mas você cuida da rotina dela pra ela fazer dessa forma. Sim. E ela, se eu não cuidar, ela me bota pra cuidar. Porque quando dá 8h30, ela já quer estar no cantinho dela. O Matheus, ele fala eles assim... acostumam, né? Dormir, mãe. Deles. Ele pede pra dormir. Ah. E o Miguel já é mais resistente. Ou ele tá assim, ó. Não tô com sono. Tá, Miguel? Você tá com sono? Não tô com sono. Lá em casa, o Davi é do mesmo jeito. Pra dormir. E é os dois juntos. Eu tô brigando pra ele deitar e ele querendo ficar acordado. Aí, assim, tipo, então ela dorme mais de sexta cedo, pra né? sábado, eu sempre deixo ele ficar um pouquinho mais, porque no sábado não tem aula, né? Fim de semana, né? Eu também. Às vezes ele quer assistir um filme. Mamãe, vamos assistir um filme. Às vezes eu boto pra dormir, eu acabo dormindo com a Ana e nem assisto filme. Porque tem uma diferença de idade, né? Lá em casa já os dois juntos. Aí o lado bom do primeiro filho é que daí o Miguel, nós tínhamos que ficar com ele no quarto até ele pegar no sono. Aí os dois agora, eles, tipo, eu vou, né? A gente faz oração, né? E os dois, pronto, eu fecho a porta, boa noite, eu amo vocês. E se o Miguel estiver ali pro Mateus, é conforto. Eu tava pensando nisso, falei, acho que esse papel logo eu vou passar pra frente. Isso, eu dois me é mais fácil. As mulheres que tinham 10 filhos, era isso, gente. Um ia criando o outro. Ia fazendo companhia pro outro. Eu vi esses dias a Sâmia, né? A Sâmia Marcilli, falando que ela tem 7, né? É uma pediatra que tem um monte de curso, um monte de coisa. Ela tem 7. Ela falou, daí um vai cuidando do outro. E, nossa, faz todo sentido. A matemática fecha. Um vai cuidando do outro, tá tudo bem. E outra coisa que a gente acaba sempre comparando, né? A gente acaba sempre comparando os filhos. E às vezes dá uma dorzinha no coração na hora que você se pega comparando, né? Nossa, você faz isso? Comparar... Tipo assim, o dela é menino e menina, né? Não tem muito. Os nossos, que são 2 meninos, acho que a gente acaba caindo mais nessa da... O Mateus, ele é muito atento, ele é muito detalhista. Se ele vê uma gaveta aberta, ele fecha. Se eu tiver derrubar alguma coisa na mão, no chão, ele pega... Mãe, toma. Aí eu falo, obrigado. E o Miguel, não, o Miguel passa por cima. Eu tenho que estar brigando. Miguel, faz filho. Eu acho que é isso. O primeiro filho, você está ali disponível. O segundo filho, você tem que dividir. Então, eu não sei por quê, mas tem isso lá em casa. É diferente, né? E a criação do menino e da menina, como é que tá sendo? Porque o teu sonho era menina. Menina. E aí? É diferente cuidar? O que você sente, assim? Porque ela é muito pequena ainda, né? Eu sempre... Minha irmã mais nova, ela tem 10. E, tipo, eu sempre morei perto, assim, da mãe pra ficar cuidando, né? Quando eu mudei pra Imperatriz, minha mãe morava numa cidade de 4 horas de viagem. E aí eu sempre ia. E ela era pequenininha e, assim, pra mim não foi... algo novo, porque já tinha experiência, né? Já tinha menina, já sabia. Eu acho que todo mundo tem aquela expectativa da boneca, né? Que brincou de boneca, eu vou ter uma bonequinha pra vestir também. Eu já pensava, eu pensei que ter filho era assim, amamentava e eles iam dormir até. Amamentava e eles dormiam de novo. Amamentava e eles dormiam e dormiam a noite toda. Gente... Quando você descobriu que não era, que criança não sabe dormir, e aí? Bem isso. A realidade veio. Ai, é um terror, né? Tem coisas que a gente se choca, assim, que a gente vai achando que, nossa... E ninguém avisa, né? O problema, eu acho que é a novela, né? Eu assisti a novela, e a novela é tudo fácil. Eu lembro aquelas grávidas, sabe? Naquelas roupas, aqueles conjuntão, bem lindo, assim, aquelas toda bolsas arrumadona. plena. Eu falava, gente, não sentia nada, era tudo lindo. Aí depois você enjoa. Como assim? Aquela coisa ruim, né? Aquele mal-estar. Não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. Nossa, você não consegue nem pensar direito. E minhas 2 gestações foram trabalhando. O primeiro, eu falei assim pro meu esposo, a segunda eu não vou trabalhar, vai ser só em casa dormindo, eu vou realizar meus desejos. Tava trabalhando de novo. E trabalhando. Gente, você vai se arrastando, né? Você sabe que eu pensei isso também. Falei, não, a segunda gestação vai ser muito mais tranquila.
Minha casa vai estar pronta, Eu vai vou estar me tudo... permitir. Você pensou, eu vou descansar, eu vou dormir. Eu vou ser mimada. Aí, mas eu me permiti algumas coisas. Que na primeira gestação, eu não me permiti nada. Eu trabalhava todos os dias, de manhã e à tarde, normal. Aí na segunda gestação, às vezes acontecia de eu ficar em casa, sabe? À tarde eu falava, não, hoje eu não vou. Mas Ai, o que meu, gostoso. Eu não podia. Mas o meu sonho era ficar em casa o tempo Eu todo. não podia. Assim, E quando eu tive o Miguel, não tinha ninguém dependendo de mim, né? Então parece que era mais leve eu voltar a trabalhar. Quando eu tinha o Miguel, eu tinha que buscar ele na babá, chegar em casa, preparar o almoço com aquele barrigão, coloquei ele para dormir, para tomar banho e voltar. E tudo que eu queria olhar para aquela cama, eu vou deitar. E não podia me dar esse luxo. Foi bem desafiador. com 2, né? A idade. Você já não tem isso, né? Porque como ele tem 9 anos, ele já é muito mais independente, né? Ele já se vira sozinho. Pra gente tem muito isso. Como é um pertinho do outro, então o meu ainda depende de tudo. É banho, é fralda, é tudo. E desfralde, com quanto tempo você começou a desfralde dos meninos? O Miguel foi com 2 anos e pouco. E daí foi. Quando eu cheguei com o Matheus, ele já nem usava mais fralda para dormir. 3 anos, eu esqueço muita coisa. O Matheus, a gente tá com dificuldade. Ele tá com 2 e... Ele tá com 3. 3 já. Mas durante o dia ele não usa. E ele não quer mais dormir. Mas daí ele tem Às uma... vezes escapa. Aí eu tô falando, não, meu amor, vamos esperar. Sabe, é estranho, porque do Miguel eu tinha pressa em tirar a mamadeira, em tirar... E o Matheus eu tô... É mais exigência, né, do primeiro. Né? E eu acho que as pessoas também... Você já desfraldou? Quando você vai desfraldar? Esse menino ainda tá na mamadeira, né? Você vai tirar... O Matheus, ele tem a mamadeira, um consolinho ali, tipo, na hora de dormir. Ou quando ele tá dodói. Hoje mesmo ele tava brincando com o Miguel, aí ele caiu. Aí arranhou um pouquinho a perna. Aí ele voltou todo manhoso, pegou o cobertorzinho dele, eu banhei ele. Aí ele pediu a mamadeira. Daí ele fica manhoso. Não, é bem diferente, né? Do primeiro a gente descobre muito mais. Por exemplo, eles usam chupeta, os seus? Não, nenhum dos dois se pegou. Então, do Pedro... E eu não queria dar chupeta de jeito nenhum, mas eu ganhei chupeta. E, nossa, minha sogra tentava dar chupeta. Eu falava, gente, tomara que esse menino não pegue chupeta de jeito nenhum. Aí o segundo, eu ia lá dar chupeta pra ele, sabe? Porque eu ia fazer massagem pra cólica. Aí ia fazer a massagem, falava, não, deixa eu dar chupeta pra ele, porque se eu der a chupeta, ele não vai chorar, sabe? Eu falei, nossa, o primeiro jamais. Eu tinha medo daquela chupeta, que parecia que a chupeta ia fazer mal pro menino. Lindo, bebê de chupeta. E eu dava pro Miguel, gente, como eu tentei. Eu acho que o Miguel tinha umas 10. Porque o que eu via, eu ia comprando. O Miguel fazia assim, e eu pegava de novo, vamos, meu amor, chupetinha, chupetinha. Aí um dia ele pegou, acho que ele chupou e o Nilson chegou, trabalhou, amor, o Miguel tava chupando. Depois ele jogou fora. E o Matheus, como ele chorava bastante, né? Que eu acho que eu quase perdi ele, eu acredito nisso, que tem essa... Acho que é por isso que eu tenho tanta dificuldade para me tirar as coisas dele, sabe? Aí... Ele era gordinho, gente, mas ele ficava lindo de chupeta. Eu ficava fofa. Aí a gente tirou com 8 meses dele. A chupeta já foi algo assim que eu quis tirar quando começou a nascer dente. Foi. Ele não estranhou? Não. Ele foi deixando de boa. Eu fui alternando assim, fui tirando, escondendo. Tem criança que perdeu a chupeta. O pai não dorme de noite, tem que ter uma reserva, né? Mas quando eles são pequenininhos, assim, diz que é mais fácil. Quando começou a nascer, tava com bastante deixar passar dentinho. muito, aí já não... Não consegui nenhum dos dois, o Davi nem a Ana. Você tentou também? Tentei. O Davi nem mamadeira pegou. Não pegou mamadeira? Que bom, né? Eu achava muito bonitinho, né? Pegar mamadeira. Ele não quis de jeito nenhum. O Pedro não pegava também. Ele mamava só peito, mamou bem o peito, né? Até os 6 meses era só peito. Só peito. E depois você manteve até que idade? Ele ficou até 1 ano e 3 meses, mas porque o meu peito feriu bastante. E aí eu tive que tirar ele assim às pressas, né? Pra poder sarar. Mas a Ana, eu não sei quanto tempo vou deixar.
Ela tá mamando. E ela só mama. Exclusivo, né? Tá só no peito. Só no peito. E ela é bem fortinha, né? Ela é bem redondinha, né? Eu bem vi, é gordinha. uma gracinha. Que bom. O leite é uma bênção, né? A gente vê a criança assim. E é muito, eu acho muito lindo, assim. Eu tenho um cadeirão de banho, quando você chega da maternidade, você coloca ele lá, ele é tão pequenininho dentro do cadeirão. E aí eu falo pro Murilo que a gente vai regando, né? Falo igual uma plantinha, Vai a gente vai crescendo. regando e você vê, ele vai crescendo assim, daqui a pouco não cabe mais lá. Eu acho, nossa, é muito maravilhoso. Eu ainda carrego culpa, eu acho, sobre a de não ter amamentado. tido muito leite. Aham. Eu sinto que eu carrego, sabe? Esses dias eu encontrei um vídeo onde tinha... Eles colocam na... é aquele que faz que coloca ali, que faz tipo exame para ver bactérias. Qual é o nome? Isso. E eles colocam o leite materno e tem tanta coisa viva ali que faz bem. E coloca o leite, não tem nada, né? Essas fórmulas. Ali me deu uma culpa tão grande. Eu falei, meu Deus, por que eu não tentei mais alternativa? Porque eu tive que conciliar ali o peito e mamadeira, né? Eu tive pouco leite e eles choravam. Não era brincadeira, eles choravam de fome. Eu fui para canjica, eu fui para canja. Eu lembro que tinha uma amiga minha que todo dia ela saía do trabalho, a dona Iris, a mãe da Dani, ela saía do trabalho ali lá em casa fazer canja para mim. Aí aquela coisa momentânea, dá aquele leite, ele mama e não dá, né, continuidade. Sabe que eu tomava água inglesa? E aí dava muito leite. Só que a água inglesa, eu acho que ela tem um pouquinho de álcool. E aí eu descobri que quando a mulher toma álcool, ela produz mais leite. Sim. Aí a história da cerveja. Não tem a história da cerveja? Ai, toma cerveja preta porque dá mais leite. A questão não tá na cerveja. A questão tá no álcool. Que daí a mulher relaxa. Mas daí não faz bem pro bebê. Aí não faz bem pro bebê. A mulher relaxa e produz mais E leite. você só na água. E eu só na água inglesa. E você sentia de boa, relaxada? Aí dava aquele, né? Pouquinho álcool, mas você dava aquela, só pelo, né? Olha, E aí gente. enchia. Falei, é o álcool que faz isso. E por isso eu tomando cerveja preta, achando, é a cerveja. Não, é o álcool. É o álcool. E como tá a produção agora com eles dois? Se tivesse mais um pra mamar, tava tudo bem. Porque eles falam que a produção é a sucção, né? Quanto É a mais sucção. Gente, o Miguel, eu não tinha vida, ele mamava 2 horas no meu peito. Sem mentira. Eu assistia um filme. O sofá era a minha cama, porque daí eu lembro que eu me encaixava bem, colocava aquela almofada, encaixava ele, eu assistia um filme inteiro, mamando. Quando eu tirava ele do peito, dava 15 minutos, era tempo de eu tomar banho, eu não almoçava, ele começava a chorar. Leite. De novo, chorar. Não tinha. Então, o que consola é que eu tentei, mas a gente carrega uma culpa, sabe? Aí eu fico pensando, eu queria... Aí eu falei, vou tirar... Eu dividi os peitos, um para cada um. Então... E ele já sabe, eu ensinei pro Pedro. Ai, que porque o que tá mais fácil para mamar, né? Que já tem um bico, mas... Aí eu deixei pro pequenininho. Falei, não. Aí ele sabe. Aí ele fala, eu vou mamar o meu. E ele fala assim, os 2 meninos. Eu falo... Aí, pra agradar, eu falo, vem cá que eu vou dar mamar pros meus 2 menininhos. Aí, quando ele quer mamar, ele fala, mamãe, dá mamar pros 2 menininhos. Os 2 menininhos, vem os 2. Aí, coloco os 2 menininhos pra mamar. E a produção de leite... O que aconteceu comigo esses dias foi que eu fiquei desidratada. Eu tive que tomar soro, porque eu não tomei água direito. E aí, o Pedro tava doentinho, mamando muito. Eu tive que pedir um soro. Aí, eu fui no posto, tomei o soro, assim, sabe? Melhorei, falei, nossa, era só desidratação. Nossa, eu já ouvi assim. Eu lembro que eu fui com o Miguel pra maternidade, pro hospital, daquele caso lá que eu te falei que a gente dava tanto leite que ele do nada jogava fora. nós não deixávamos ele chorar, tudo a gente falava, é fome, dá leite. Aí ele começou a jogar aquele monte de leite assim do nada, né? Você pegava ele e jogava. Corremos pro hospital. Aí, conversando com a enfermeira, daí ela falou, mas e o peito? Eu falei, eu dou o leite, acaba, fica seco, não tem nada. Ele continua chorando. Você sabia que a mãe produz o que a criança necessita? Se ele ficar chorando, deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Aí aquilo me machucou.
Porque ela falou tanta coisa, assim, eu voltei para cá chorando. Em vez de achar um consolo... Eu não produzo. Né? Não, eu carreguei a culpa, cheguei em casa errada, né? chorando. Eu falei pro Nil, joga todas as mamadeiras fora, joga essa fórmula fora, eu vou dar só peito para esse menino agora. Gente, não foi uma noite, eu não aguentava. O menino berrando a noite toda. E o Nilson pegou ele no meu colo e falou, chega, vamos dar o leite para ele. Ai, gente, como que a gente sofre, né? É muita cobrança, né? Agora eu não sei como é que eu vou. Eu não tenho coragem de desmamar. Assim, eu tava pensando, vou desmamar com 1 ano e meio agora. Pra que né? pressa, né? Às vezes as pessoas que cobram da gente, deixa ele mamar até. Eu tinha cobrança pra desmamar cedo. Até que idade que esse menino vai mamar? Algumas pessoas às vezes me perguntam. Quando descobrem, então, que os dois estão mamando, a pessoa... Gente que me olha assim, mas tem que desmamar esse menino, é o tamanho desse menino. Eu falo, não, mas o menino é meu, tá tudo bem. Quero manter. Faz a sua pergunta pra ela. O que é mãe para você em 3 palavras, Andréia? Mãe, primeiramente, amor incondicional. Que a gente... Nossa. E... É aquele amor que faz sem querer nada em troca, né? Um porto seguro, porque é onde eles se olham pra gente, pra eles estão protegidos, então, porto seguro. E terceiro, a mãe é tudo, né? Às vezes a gente, até a gente às vezes precisa de um colinho de mãe. É verdade. Nossa, tem dia que eu vou lá minha mãe mesmo só pra me conversar com ela, sabe? Dá um alívio, assim, quando a gente troca uma ideia. Né? Você é bem apegada com sua mãe também, né, Andréia? Que bom. Mas é isso. A gente ouviu hoje a história da Andréia. A gente fica por aqui. Mãe de duas bênçãos aí. E um beijo pra vocês. Até a próxima.